A apresentação de hoje, nós vamos falar sobre enxertia em jabuticabeira. É um assunto bastante polêmico. Meu nome é João Alexio Scarpari Filho e eu sou professor sênior do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Essa apresentação eu quero dedicar aos produtores de jabuticabas do Brasil. A jabuticabeira, é uma planta originária da Mata Atlântica e é uma planta tipicamente brasileira. Então nós temos aqui, olha, é a rainha das jabuticabas, que é a sabará, é um fruto delicioso e muito apreciado pelos brasileiros. Então eu consultei, né, como está hoje na moda, consultei IA lá do Google e perguntei para o IA, as jabuticabeiras enxertadas produzem precocemente? E o IA respondeu que as jabuticabeiras enxertadas produzem precocemente. E aqui explica porque é o enxertia de uma parte da planta madura. Bom, aqui está errado, porque não é planta madura, seria planta adulta, né? Porque idade biológica adulta, que já está geneticamente apta. Não, também não é geneticamente apta, seria fisiologicamente apta. Bem, e há outros comentários aqui que a gente poderia fazer, mas o que importa mesmo é que que a resposta foi que as jabuticabeiras enxertadas produzem precocemente. Tá? Bem, mas antes de analisarmos a jabuticabeira, vamos recapitular o ciclo ontogenético, porque é muito importante ter uma noção do ciclo ontogenético para saber, para entender um pouquinho como que nós vamos desenvolver esse raciocínio. Então, o ciclo ontogenético compreende o desenvolvimento dos seres animais e vegetais a partir da célula ovo até a sua formação definitiva, né? Então, elas têm as fases de embriogênese, a fase juvenil e a fase adulta. Então, aqui está o esquema do ciclo ontogenético, partindo da célula ovo, a embriogênese, que é a formação do embrião, isso aí é interno da planta, uma característica da espécie. Então, o embrião está inserido na semente, e quando esse embrião germina, ele se desenvolve, passa por uma fase juvenil. Nessa fase juvenil, o meristema não está apto a sofrer diferenciação floral, passa por uma transição até atingir a fase adulta, quando os meristemas estarão aptos para se desenvolverem, né, em flores e completar o ciclo ontogenético. Então, nós podemos, inclusive, pelo ciclo ontogenético, né, classificar as plantas em plantas anuais, que completam a fase juvenil e a fase adulta em uma estação de crescimento, as plantas bienais, né, que completam a fase juvenil em uma estação e depois na outra estação de crescimento ela emite as flores e conclui o ciclo. E as plantas perenes, que é o que mais nós vamos falar sobre as plantas perenes, que a fase juvenil pode demorar aí anos ou décadas até atingir a fase adulta. E quando ela atinge a fase adulta, ela pode se reproduzir. Parte das gemas sofre a diferenciação floral e completa o ciclo, né? Mas parte de gemas ela continuam vegetativas e voltam para vegetar no ciclo anterior. Que essas são essas partes aqui que dá a característica de perenidade nas plantas. Então, na verdade, aqui o que interessa é como se dá a transição da fase juvenil para a fase adulta. Então, nós falamos, né, na apresentação anterior que pode ocorrer a fase juvenil, a transição pode ocorrer no meristema primário ou no secundário. Então, nós vamos falar agora só sobre o meristema primário, né? Então, no meristema primário, o embrião, né, a planta germina, ela começa a se desenvolver e forma um gradiente decrescente de juvenilidade. Então, aqui essa parte ainda mantém-se juvenil, aí aqui a parte adulta. Como essa planta aqui. Então, essa aqui é uma planta adulta, cuja transição da fase juvenil para a fase adulta se deu no meristema primário. Então, ela mantém essa parte juvenil. Então, aqui todos esses ramos, né, não vão ter, né, são ramos juvenis, são mais vigorosos, e eles não têm capacidade de se diferenciar aqui os meristemas para produzir frutos. Então, vamos supor que fosse uma mangueira aqui. A mangueira nunca vai
Vocês nunca vão ver uma mangueira originária de semente, né? Quando brotar aqui embaixo e o ramo já trazer frutos aqui, olha. Não. Sempre ela vai produzir frutos na parte adulta. Ela pode até produzir esses ramos aqui, ficar perto do chão, mas estaria longe praticamente, né, do sistema, do colo da planta. Perfeito? Essa é uma característica, né, assim, de uma planta que sofreu a transformação, né, em sua plenitude. E como se dá, então, como que é a plenitude das caulifloras, principalmente da jabuticaba? Uma planta adulta de jabuticaba, ela desde o colo da planta até seus ápices, quando ela está adulta, ela está produzindo. Então você vê no tronco, nos ramos, né? Inclusive, nós já tentamos relacionar, né, a espessura do tronco e dela ser mais, se tornar adulto ou não, mas ó, nas plantas já em sua plenitude, nos ramos mais finos, ela também produz frutos. Tudo bem? Inclusive, perto do colo, às vezes, elas emitem aqui um tipo de estruturas de caulinares, né, que produzem frutos. Olha, ocorre florescimento e produção de frutos nessas estruturas caulinares. Que na internet, às vezes, o pessoal fala que, produzindo frutos nas raízes. Essas não são raízes, são estruturas caulinares. Perfeito? Então, a jabuticaba não produz fruto em raiz. Bom, então como se dá a transição da fase juvenil para a fase adulta nas caulifloras, né? As informações sobre a jabuticabeira que estou dando aqui são baseadas principalmente em nossas observações e na nossa experiência, tá? Então, carecem de estudos mais profundos. Tudo bem? Então vamos lá. Dependendo da espécie da jabuticabeira, o período juvenil pode durar 5 anos nas mais precoces, até mais de 10 anos nas espécies tardias. Nas caulifloras, a transição da fase juvenil para a fase adulta ocorre nas células meristemáticas do câmbio, do meristema secundário, segundo nossas observações de alguns estudos. Então, o câmbio está aqui, ele produz xilema para fora, xilema para dentro, e são células meristemáticas, mas que estão, estão no caule, e são responsáveis pelo desenvolvimento em espessura da planta. Então, no início da produção, né, que é a fase adulta da jabuticabeira, ocorre em ramos já lignificados, com poucas inflorescências. Então, o que nós estamos vendo aqui são inflorescências, né? O ramo que emitiu essa inflorescência está conectado, né, e está logicamente inserido junto com os vasos da planta para poder desenvolver essa inflorescência. Então ela emite, parece que terra aleatoriamente, algumas inflorescências, né, no início. Conforme ela vai passando, né, aqui é o florescimento desses, é o florescimento daquelas, dos botões florais, né, da inflorescência. Então, aqui, só para dar um alô, que a jabuticabeira é bastante visitada pelos insetos, mas os insetos vão mais para coleta de pólen, porque a jabuticabeira não produz muito néctar, então não é uma planta melífera. Bem, então quando caem as sépalas e as pétalas das flores da florada, né, então só ficam daí alguns frutos. Por exemplo, essa inflorescência tinha 8 flores, 8 botões de flores, e só fixou 3 frutos. E bastante, aliás. Então aqui estão os 3 frutos, mas geralmente pode ser um ou dois. Tá? Essa inflorescência aqui é denominada de glomérulo. E com o passar, com o desenvolvimento dos anos, das estações de crescimento, essas inflorescências do lado aqui, elas vão, parece que brotando junto com as outras. Parece que ali naquela região vai se formando novas inflorescências. Então vão formando blocos. E com o passar do ano, ela vai se desenvolvendo e parece que ela toma
o caule inteirinho. Então, quando ela floresce e produz os frutos, parece que todo o caule está florido. Mas não é. Aí dá algumas partes que ficam sem flores, né? Bem, segundo as informações e as nossas observações, a jabuticabeira sabará emite as primeiras flores. Eu coloquei aqui um parâmetro fixo, mas ela pode variar um pouquinho para 6, para 7, né? Depende das condições e o ambiente em que essa planta se desenvolve. Então, ela emite as primeiras flores aos 6 anos, mas alcançará sua plenitude aos 18 anos após o plantio. Então, ela tem um espaço de tempo aí meio grande. Bem, então vamos lá ao assunto, o principal assunto que nós começamos dessa apresentação. O que ocorre quando enxertamos uma jabuticabeira? Então nós vamos, né, começamos já obtendo o cavalo, né, pode ser com sementes, que está lá se diz, já está feita, né, a produção já está feita. Nós vamos até a jabuticabeira, uma planta já em sua plenitude, e vamos pegar um ramo adulto, que já produziu frutos. E pegar um ramo mais ou menos simples da grossura do cavalo, né, que porta enxerto. Então, mais ou menos aqui. Então, a gente já pegou um ramo que já tem as pontas aqui indicando que ele já produziu frutos, quer dizer, é um ramo adulto. Então, nós levamos até o porta-enxerto. Do porta-enxerto, um porta-enxerto mais ou menos com 2 ou 3 anos, nós fazemos um corte transversal, né, e uma fenda nesse porta-enxerto, e faremos uma fenda, onde nós vamos colocar o enxerto, aquele enxerto que nós pegamos, colocamos, amarramos firmemente, cobrimos com insufilme o material, para que não haja desidratação, né, dessa parte. Então, depois de algumas semanas, vai brotar isso aqui, ó. O que vai brotar são os meristemas primários, ou seja, não vai haver condições dessa planta trazer frutos já, alguma coisa, porque ela vai ter que se desenvolver, é um ramo novo, ele tem que se desenvolver para que depois ele possa, né, produzir frutos. Não vai produzir isso aqui, um ramo, desse daqui não produz. Então, essa planta ela não consegue transmitir a idade, o cavalo, né, o enxerto não consegue transmitir a idade dele, a idade adulta. Então, se nós fizermos aqui um corte, do jeito que nós fizemos para enxertar, e sair uma brotação aqui, fizemos uma poda e sair uma brotação, vai sair um ramo igualzinho esse. Não tem diferença nenhuma. Então, vai demorar o mesmo tempo. Então, não adianta fazer enxertia em caulifloras. Tanto é que toda a produção, todos os plantios, os cultivos comerciais que nós visitamos são plantas, são clones, mas são clones originários de sementes, porque as sementes da jabuticabeira os embriões são apomíticos, ou seja, eles se desenvolveram vegetativamente ou assexuadamente de tecidos maternos da planta mãe. Então são clones mesmo sendo originárias plantas de sementes. Legal? Então, como conclusão, por meio da propagação em plantas cuja transição da fase juvenil para adulta ocorre no meristema primário, conseguimos reduzir ou mesmo eliminar a fase juvenil das plantas. Isso não é possível em plantas cuja transição da fase juvenil para a fase adulta ocorre no meristema secundário. Na próxima apresentação, nós comentaremos aspectos teóricos de podas infrutíferas. Porém, se alguém tiver alguma sugestão, pode emitir. E se eu, assim, alguma sugestão para a gente fazer um comentário, e se eu tiver condições, terei o máximo prazer de atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima.